Acabou a mamata da Justiça do Trabalho. Mais uma vitória para os empresários. Aquela história de sair incluindo um monte de empresa, um monte de CNPJ, já na fase de execução, sem respeitar o devido processo legal, sem respeitar a segregação patrimonial, sem respeitar a essência do que é um grupo econômico, de quais os objetivos de um grupo econômico, de segregação de patrimônio, segregação de riscos. Por anos, por décadas, a Justiça do Trabalho condenou os empresários por simples similaridade de sócios entre um CNPJ ou outro. Ou, futuramente, depois incluindo ali na execução outros CNPJs que não tinham nada a ver, que não participaram do processo, que nem sabiam daquilo, o que aquilo se tratava, uma inclusão automática, uma responsabilidade solidária automática, enfim. O fantasma do grupo econômico, o medo do grupo econômico acabou. Acabou a mamata que existia na Justiça do Trabalho. E com isso, temos segurança agora para os empresários, segurança, autonomia para realizar projetos de reestruturações, otimizações fiscais, tributárias. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Tá? Vou fazer um contexto histórico, como que sempre foi a farra na Justiça do Trabalho, o que mudou depois com a reforma da CLT em 2017 e o que a gente teve agora há um mês de decisão da STF que de uma vez por todas chancelou essa mudança, trazendo a segurança, o pouquinho de segurança que faltava para os nossos projetos, inclusive agora para fugir ali da tributação dos dividendos, a estrutura de uma holding de participações para ser a centralizadora do negócio e essa empresa investir em outros negócios, o que antes seria totalmente desconfigurado pela Justiça do Trabalho, inclui todos os CNPJs, executa todo mundo, não quero nem saber, o importante é o reclamante receber, rasga Código Civil, rasga tudo. Isso acabou. Felizmente, graças a Deus, depois de mais de 20 anos, acabou. E eu vou mostrar aqui para vocês agora. Então, entrando no nosso tema, inclusive eu tenho um artigo publicado, depois vou deixar aqui nos comentários para vocês. Grupo econômico de doença à estratégia, a nova era da segurança jurídica no direito brasileiro. Então, o que foi o fantasma do grupo econômico? Por muitos anos, o grupo econômico foi visto como um fantasma, como uma coisa ruim. Era só falar de grupo econômico que já se presumia uma fraude. Ah, é uma fraude, está fazendo algo ilegal, algo ruim, está querendo enganar alguém. Isso nunca foi a essência de um grupo econômico, cuja essência é ter uma empresa que controla outras empresas e outros negócios, facilita a gestão, governança, otimização fiscal. E não quer dizer que todas essas empresas são um bolo, é um bolo só, que tudo se mistura. Não. Mas por anos a Justiça do Trabalho viu dessa forma. Então, antes da reforma da CLT de 2017, bastava a similaridade de sócios. Eu podia ter uma empresa, uma advocacia e uma empresa e uma construtora. Se eu tivesse problema em qualquer uma das duas, a Justiça do Trabalho ia mandar incluir tudo. E veja, serviços, atividades totalmente distintas, endereços distintos, funcionários distintos, mas o simples fato de eu ser sócio das duas empresas, eu tinha que me ferrar com tudo. Não respeitava a segregação de patrimônio, não respeitava a autonomia entre pessoas jurídicas totalmente distintas. Então, isso foi até 2017. A mera identidade de sócios era suficiente para uma responsabilidade solidária. Em 2003 foi cancelada uma súmula do TST. Essa súmula do TST que existia dizia que empresas não poderiam ser incluídas só na fase de execução do processo. Ou seja, começou um processo contra um CNPJ-A, depois de 5, 10, 15 anos na fase de execução, impedia para incluir o CNPJ B, C, D, F, sem que essas empresas tivessem tido qualquer direito ao contraditório e ampla defesa. E o próprio TST cancelou essa súmula, ou seja, passou a permitir isso, desde 2003. Foram mais de 20 anos
como a própria validação da Justiça do Trabalho para incluir empresas só na fase de execução. E isso nos levava, consequentemente, à violação do devido processo legal, por óbvio, só para a Justiça do Trabalho que não. Mas, por óbvio, do ponto de vista legal constitucional, que sempre houve a ofensa ao devido processo legal, contraditório, à ampla defesa. Em 2017, com a reforma da CLT, já houve ali um grande avanço perto do que era antes. Por exemplo, a mera similaridade de sócio foi excluída como um fato a se comprovar de forma automática uma responsabilidade solidária das empresas. Então isso foi incluído. Já houve essa mudança com a reforma da CLT em 2017. E aí foram criados alguns outros requisitos para comprovar para poder incluir outra empresa na execução, outro CNPJ na execução, que era interesse integrado, que seria a interligação estratégica e funcional entre as empresas, comunhão de interesses, sinergia operacional. Então tem empresas que, por mais que sejam dois CNPJs distintos, os ramos de negócio são similares, às vezes utiliza a mesma mão de obra, os mesmos funcionários trabalham nas duas empresas. Vamos supor, eu tenho um CNPJ A para uma loja de veículo, CNPJ B para uma loja de veículo. Pô, vamos lá, é o mesmo segmento. Normalmente é o mesmo financeiro que faz as duas empresas, os mesmos funcionários, os mesmos vendedores. Por mais que sejam dois CNPJs, existia ali uma sinergia, uma comunhão de interesses que levaria à inclusão dessa empresa, mesmo após a reforma, no processo trabalhista e com total razão. São empresas do mesmo segmento, só mudou o CNPJ. Mas toda a estrutura em si, às vezes até o endereço físico, é o mesmo. E a atuação conjunta, que é o que eu falei aqui embaixo, compartilhamento de estrutura, empregados, de estratégias. Então isso já foi alterado pela reforma trabalhista em 2017. Mas mesmo assim, continuava a insegurança. E por quê? Porque podia chegar lá na fase de execução e começar a pescar. Achei esse CNPJ aqui, achei esse outro, achei esse outro, achei esse outro, e vai incluindo tudo de uma vez. A Justiça do Trabalho sempre foi assim. Você pede o que você quer e o juiz dá tudo e pronto. Quantas vezes eu não vi bloquear até a conta do advogado? Óbvio que por erro. Vai lá e desbloqueia, mas é um erro inadmissível, um erro crasso. Mas sempre funcionou dessa forma. E isso acabou fazendo, não estou generalizando, advogados fracos tecnicamente, que agora com essas mudanças não sabem o que pedir e como pedir. Eu falo que eu conheço, não é segredo nenhum, muitos advogados trabalhistas que não conhecem a fase de execução do processo. Muitos, inclusive, buscam especialização em processo civil para tentar entender a fase ali de execução. Porque é muito diferente, é muito difícil o direito do trabalho e a fase de execução. E agora, só que sempre foi fácil, é só pedir que o juiz dá. Nunca exigiu muita técnica. Em 2017 isso mudou um pouco, mudou bastante, e agora vai mudar mais ainda, o que no final do dia nos leva, os empresários, a uma segurança jurídica, ao respeito do devido processo legal. E qual foi o marco definitivo pelo STJ, pelo STF? Prestem atenção. Tema 1232 do STF, julgado agora há pouco, decidiu de uma vez por todas que as empresas não podem ser incluídas só na fase de execução, que deve ser respeitado o devido processo legal. Isso quer dizer o quê? Que no momento da petição inicial trabalhista, tem já o advogado do reclamante que inclui todos os CNPJs que ele entende que são responsáveis, corresponsáveis, mas não basta só incluir, não é só sair incluindo o CNPJ, igual sempre foi. Inclui a loja de veículo, inclui a consultora, inclui a advocacia, inclui todo mundo e tá tudo certo. Não funciona mais assim, meu amigo. Você vai incluir todos os CNPJs que você entende que é pertinente, mas você deverá comprovar os requisitos do artigo 50, que houve fraude, que houve abuso,
que existe uma confusão patrimonial, uma dilapidação de patrimônio. Se você não comprovar, não vai aceitar todos os CNPJs. Só que na Justiça do Trabalho ainda é fácil, né? Não tem ônus. Qual que vai ser a dificuldade do advogado incluir lá 50 CNPJs na inicial? Sempre tem justiça gratuita, põe todo mundo que quer, se perder não paga nada, se ganhar tá bom. Qual que é a penalização? Pelo menos tivemos um avanço. O avanço de que as empresas terão oportunidade de fazer defesa. Terão oportunidades de que seja respeitado o direito constitucional e legal devido ao processo legal. E que possa ali já sair do processo antes da fase de execução, por uma inclusão indevida. Mas o reclamante está lá. Livre, leve, solto, ileso, sem ônus, não paga nada, não paga para entrar, não paga se perder, não paga se incluir quem não deveria incluir. Isso vai ser quase impossível de mudar, mas pelo menos o tema 1232 do STF trouxe essa segurança. Então, voltando aqui para a nossa apresentação, o que disse o tema 1232? Recapitulando. O advogado tem que incluir já na reclamação trabalhista todos os CNPJs que ele entende ali envolvido e comprovar os requisitos de fraude para que esses CNPJs sejam mantidos lá. O direito ao contraditório da empresa será respeitado e as empresas farão defesa. Proibida qualquer inclusão automática na fase de execução. Acabou ficar pescando CNPJ para colocar na execução. A única exceção seria, durante a fase de execução, fazer um incidente de desconsideração da personalidade jurídica para pedir para incluir outros CNPJs, mas também a inclusão não é automática, não é presumida. Essa inclusão só seria possível mediante a comprovação de fraude, de abuso, de lapidação patrimonial, confusão patrimonial, preenchendo ali os requisitos do artigo 50 do Código Civil. O que nos leva a uma segurança jurídica depois de mais de 22 anos que as empresas, sempre que ouviam falar grupo econômico, viam ali um fantasma, viam ali um medo e uma insegurança jurídica. Então, o grupo econômico agora deixa de ser sinônimo de insegurança jurídica e passa a ser aquilo que ele sempre representou, aquilo que está escrito na lei, aquilo que ele é de direito, que é um instrumento de segregação patrimonial, um instrumento de organização patrimonial. E aí, compilando todas essas informações para vocês entenderem. Então, a gente tem aqui o aspecto pré-reforma da CLT. Como que se configurava grupo econômico? Mera identidade de sócios. Cenário pós-reforma mais a decisão do STF. Tem vários requisitos cumulativos, como vimos agora há pouco. Responsabilidade antes de 2017, automática, imediata, inclui, não quero saber, executa, bloqueia tudo e não tem direito à defesa. Agora, depende de prova robusta, a prova do reclamante, não é só mais alegar. Ah, tem que incluir. Prova os requisitos do artigo 50. Cenário pré-reforma, o cancelamento da súmula 205 do TST desde 2003, ou seja, cancelou a súmula, essa súmula vedava a inclusão de empresas só na fase de execução. Ao ser cancelada essa súmula, possibilitou-se que as empresas fossem incluídas só na fase de execução. Veio STF, há pouco mais algumas semanas, tema 1232, é inconstitucional a inclusão de empresas só na fase de execução. Ou seja, segurança jurídica para a formação de grupo econômico e segregação patrimonial. Então, a visão patrimonial, que até então era uma visão de doença, de risco, de fraude, passa a ser agora uma estratégia que sempre foi, mas agora a visão da Justiça do Trabalho continua sendo lícita por conta dessa vedação do STF, o que nos dá aí uma janela importantíssima de planejamento, ainda mais agora um ano de reforma tributária, de reforma da renda, com a tributação dos dividendos. Isso aqui será extremamente importante como estratégias
para reduzir o pagamento de impostos pela pessoa física do empresário, que já é massacrado pelo Brasil, que é o país com a maior carga jurídica tributária dentro de uma pessoa jurídica, e agora vai colocar mais imposto na pessoa física. Não chamaram de tributação de dividendos, porque historicamente, só para explicar para vocês, historicamente no Brasil os dividendos foram tributados até o ano de 95. Em 95, com a reforma do imposto de renda, retirou-se a tributação dos dividendos, mas aumentou-se ainda mais a carga tributária na pessoa jurídica, inclusive com o adicional de imposto de renda da pessoa jurídica, de alíquota de mais 15%, da parcela de lucro que exceda 60 mil no trimestre, que era 60 mil em 95 e continua sendo 60 mil em 2025, olha o absurdo. Depois de 30 anos, eles não só mantiveram a carga tributária mais alta do mundo da pessoa jurídica, como fizeram uma reforma tributária para a cobrança do IVA mais caro do mundo na pessoa jurídica, e ainda voltaram a tributar a pessoa física, não chamaram de tributação de dividendos, porque são muito espertos, chamaram de tributação de imposto de renda pessoa física mínimo, tributação mínima para alta renda, que no final do dia nos levará à tributação dos dividendos, de uma alíquota de até mais 10%. Quem empresário que receber a partir de 1.200.000 no ano de dividendos vai pagar mais 10%, além de já ter pago toda a carga tributária na pessoa jurídica. Meus amigos, não é fácil não. Como que funcionava a desconsideração da personalidade jurídica? Como falamos há pouco, a prática antiga era a teoria menor. O que é essa teoria menor? Eles pegaram lá, fizeram por equiparação o que é previsto no Código de Defesa do Consumidor e saía incluindo. Bastava a inadimplência da empresa para já atingir bens dos sócios ou de outras empresas. Sendo que mera inadimplência não quer dizer que eu tenho uma responsabilidade do sócio ou que eu tenho uma responsabilidade de outras empresas, de outros segmentos, de outros ramos de negócio. Mas isso sempre foi ignorado. Agora, com a reforma da CLT em 2017, com a decisão da semana passada do STF, acabou. Automaticamente a gente exclui a teoria menor. Não existe mais a teoria menor. Pelos requisitos criados, tanto pela CLT de 2017, principalmente pela decisão tema 1232 do STF, teoria maior agora que prevalece. Ou seja, tem que comprovar que houve ofensa ao artigo 50 do Código Civil, dilapidação, confusão, fraude. Se não provar, de novo, o reclamante tem que comprovar. Não só alegar, inclui aí a empresa que se defenda. Não. Acabou. Você, reclamante, vai ter que comprovar o que você está alegando. Não é só mais sair alegando, não. Antes era uma aplicação automática, agora tem um rigor processual, que é incidente de desconsideração, toda a prova e o direito de defesa. E agora, senhores e senhoras, grupo econômico, apaguem da memória de vocês que é uma coisa ruim, que é fraude, que vai gerar riscos na Justiça do Trabalho. O STF julgou o tema de repercussão geral. Acabou. Não pode o juiz falar outra coisa, pode o Tribunal do Trabalho falar outra coisa, pode o TST falar outra coisa. É reclamação constitucional. Eles não podem não seguir o que o STF decidiu. Não podem. Terão que se almodar. Doa quem doer, queiram ou não queiram, não cabe mais a eles. O STF pontuou. O trabalho deles é seguir o que foi definido. Apenas isso. Então vejam agora o grupo econômico como uma estratégia de negócio. E eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês terão, formando grupos econômicos, segurança jurídica, otimização de recursos, planejamento estratégico para otimização fiscal, oportunidades profissionais, desde uma reestruturação societária, proteção patrimonial, otimização tributária.
E aí, para trazer um exemplo para vocês. Ah, Gabriel, não entendi. O que isso beneficia? Qual que é o meu benefício? O que eu vou ter de vantagem tendo um grupo econômico, por exemplo? Já falei. Uma das principais vantagens a partir de 2026. Você quer pagar tributação sobre os seus dividendos? Não. O que a gente pode fazer? Vamos supor que você tem aqui embaixo várias empresas operacionais. Que você tem uma construtora, você tem uma loja de veículos, e você tem um supermercado. Você tem 3 CNPJs de atividades totalmente distintas, que não se comunicam, funcionários diferentes, endereços diferentes, gestões diferentes, estratégias de negócio diferentes. Pô, o supermercado tem um monte de funcionário, eu tenho um risco alto operacional de ações trabalhistas, na construtora também. Na loja de veículo eu tenho mais riscos de ações de consumidor. Tudo bem. Esses riscos continuarão centralizados nesses 3 CNPJs. Construtora, loja de veículos e supermercado. Só que você vai pegar esses 3 CNPJs, as ações ou as cotas que você detém em cada uma dessas empresas, e vai integralizar aqui em cima em uma holding de participações. Você deixa de ser sócio nessas 3 empresas operacionais aqui embaixo e passa a ser sócio apenas dessa pessoa jurídica, dessa holding master de participações, aqui em cima. E aqui embaixo, quem que é o sócio dessas empresas operacionais? A sua holding master. Sócio, holding master, holding master, holding master. A similaridade, o fato dessa pessoa jurídica ser sócia das 3, vai gerar uma confusão patrimonial? Não. Vai fazer que um problema no supermercado faça entrar a loja de veículos e a construtora no mesmo processo? Não. E o que isso vai gerar de otimização fiscal? Você para de receber os dividendos dessas 3 empresas na sua pessoa física e tem que pagar essa alíquota de 10% sobre o que você receber. E os dividendos serão pagos para a pessoa jurídica aqui em cima, para a holding de participações. E a transferência, pagamento de dividendos, qualquer que seja o valor, para a holding de participações, não terá essa tributação mínima. Essa tributação mínima é só para a pessoa física. Para a pessoa jurídica, não. Eu posso ter cada uma dessas operacionais pagando 5 milhões por mês de dividendos para a holding master, que isso não será tributado a alíquota de 10%. E aí, todos os dividendos que você teria a receber das 3 empresas operacionais estão centralizados aqui em cima na sua holding master. Tá, Gabriel, o que eu vou fazer agora com esses dividendos que estão aqui em cima? Você vai circular o menos de dinheiro possível para a sua pessoa física, para não pagar essa tributação. O dinheiro que está aqui, você pode tirar para você uma quantidade razoável ali, que não exceda a tributação, de uma parcela que não exceda a ensejar a aplicação da alíquota mínima de imposto de renda. Você pode investir em novos negócios a partir dela. Você está aqui, você cria uma outra empresa aqui embaixo, sua patrimonial, e aí a partir dela, que recebeu os dividendos, você aporta capital nessa outra empresa que você criou aqui, na sua holding imobiliária, para comprar os seus imóveis particulares, ou para investir só em imóveis. Porque se segrega da construtora que tem um risco operacional. Você não vai ficar comprando mais imóveis pela construtora que já tem atividade de risco. Você recebeu dividendos da construtora na sua holding master, e da holding master você aportou dinheiro em outra holding imobiliária para comprar imóveis. Ou surgiu a oportunidade de um outro negócio, em outro segmento. Você vai pegar o capital que você tem aqui nessa holding master e vai aplicar nesse outro negócio que você foi chamado, que você vai investir. Você tem, a partir dessa formação, isso é um grupo econômico, que você tem empresas embaixo, operacionais, que não se comunicam, todas pagam dividendos para sua holding master aqui em cima, e a partir dessa holding master, você vai fazendo outros negócios, aportando capital em outras empresas, em novos negócios, adquirindo mais patrimônio, sem fazer esse dinheiro circular pela sua pessoa física, fugindo da tributação do imposto de renda mínimo. Isso é o grupo econômico, essa é a essência do grupo econômico, essa é a licitude do grupo econômico. É para isso que serve um grupo econômico, e não para fraudar credores, não para não é algo ruim.
A Justiça do Trabalho transformou isso em algo ruim e desconfigurou totalmente o que seria um grupo econômico, tirando a sua essência, tirando a sua legalidade. E agora, com a decisão do STF, isso acabou. Evoluímos, meus amigos e amigas. Graças ao bom Deus. Era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, bem simples, bem resumido. Eventuais dúvidas, pode deixar aqui nos comentários. Eu sempre busco responder todo mundo o mais rápido possível. Agradeço quem assistiu esse vídeo até o final. Se puder curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Fique atento que eu costumo postar aqui diversas novidades, principalmente atrelada a reestruturações societárias, planejamento tributário, societário. E é isso. Obrigado. Fui.